Mas vamos lá, vamos dar sequência, é a 9ª, e hoje a gente vai falar sobre a avareza. A série está chegando já mais para o fim, saindo do meio. Então, veja que a gente está pertinho do 13, estamos no 9, e hoje o tema que nos cabe é a avareza. Mateus capítulo 19, você abre sua Bíblia lá? Aqui, não é porque é você não, tá? Todo mundo que vem aqui pela primeira vez, o que faz? Passa por um momento de constrangimento. É o que está combinado. Então, por favor, Sandra, fique de pé. Todo mundo passou por isso. Fique de pé. Está constrangida? Tá, então, ainda não atingimos o nosso objetivo. Você pode falar ao seu respeito? Qual o seu nome? Aonde você mora? Idade a gente vai deixar, por enquanto. E você chegou aqui como? Isso. E vai lá para o churrasco, não vai? Aê, muito bom. Então, muito bem-vinda, tá? A gente já abraçou, já conheceu, então é muito bom. Então, Mateus capítulo 19 é um texto que a gente conhece bem. Eu vou ler aqui. Estão aí com a Bíblia? Diz assim: eis que alguém, a partir do 16, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Gente, na boa, Jesus estava meio entediado. Ele estava assim... Estava não? Assim, não dá para ser o ritmo assim: honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado desde que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Olha o link com o que a gente falou no último sábado. Os últimos serão os primeiros. Lembra da parábola da vinha, em que os caras foram recrutados em horários diferentes
e os que foram recrutados para trabalhar na terra, na vinha, na 1/10 hora, ou seja, na 11ª hora, faltando 1 hora para terminar o expediente, recebeu primeiro daqueles que trabalharam às 12 horas. A parábola que a gente falou no último culto. Então, e lá, a justificativa do dono da terra foi: os últimos serão os primeiros. Mas eu não vou voltar, a gente vai seguir para falar dessa figura aqui, que é a figura do avarento, ou da avareza. Qual o meu objetivo? O meu objetivo é que a gente tenha aqui algo que possa nos santificar. O que é santificação? É uma purificação, é nos limpar de vários resíduos que a gente carrega, que a nossa cultura nos traz, que o sistema no qual nós estamos nos forma. E que a gente possa ter, portanto, essa purificação, que a gente possa ter, enfim, esses resíduos, esse excesso, essas cascas que são criadas, a gente possa, pela palavra, pela reflexão, pela ministração, sairmos um pouco melhores. Esse é o objetivo, que o bom uso nos faça bem e que os bens, os nossos, alcancem os outros. Esse é o objetivo. Que os nossos bens, que o nosso dinheiro, esse é o objetivo, nos faça bem. Amém? Estou sentindo que isso é bom. E que os nossos bens façam bem aos outros, aonde a nossa mão alcança, aonde a gente chega, que os nossos bens façam bem aos outros. Amém? Amém. Valeu, Arthur. Que isso, irmão? Isso aí, cara. Muito bom. Estou quase levantando a diácono. Aqui. Vamos ler isso aqui, que serve como chave? Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Você acha que a solução foi boa? Era isso que ele esperava? Eu tenho 2 perguntas iniciais. A primeira é: todo rico é avarento? Obrigado por não responder. Todo rico é avarento? Passa aí, varão. Pô, preparei um negócio bonitão, o cara não passa. Aí, acordei de madrugada para fazer o negócio, o cara não... Aí, não ficou legal, Marcelo? Todo rico é avarento? Manu está numa dúvida ali ao troço, né? Então, outra pergunta na sequência: todo pobre está imune à avareza? Quer que foi? Deixa eu rir também. Hã? Pobre conhece bastante, né? Pobre você convive, né? Então, a gente precisa definir o que é avareza. Para a gente seguir e para a gente responder a essas 2 perguntas, eu fui a um dicionário e peguei o sentido de avareza, e bem sintético, aquele dicionário escolar, sabe? De respostas muito rápidas. Que ou quem é excessivamente apegado ao dinheiro, sovina, avaro. Esse é o avarento. O avarento tem um apego excessivo, então tem a ver com intensidade. Intensidade, de novo, né? Fátima ressaltou hoje lá no estudo a questão da intensidade. Quando a gente fala do devorador, diferente do roubador ou do destruidor, a ideia de devorador
Fátima ressaltou a questão da intensidade. Então, a gente está falando do avarento e, novamente, volta à ideia do quanto se é apegado ao dinheiro. Mas isso é fácil de verificar? Eu posso ser cuidadoso. Eu posso gostar de dinheiro. No entanto, ser excessivamente apegado é outra coisa. Então, perceba que a gente vai ter que verificar aqui que o quanto se é, não é o quanto se tem. Existem ricos que têm muito dinheiro e não está na categoria do avarento, ou do sovina, ou do avaro. São pessoas generosas. Ao contrário, existem pobres que não têm muito, mas têm um apego excessivo ao que se tem. Excessivo mesmo, né? Então, a questão da avareza não tem a ver com quantidade, tem a ver com intensidade. Para responder, então, diante dessa sintética definição, o sujeito do texto bíblico tratado por Jesus cai na categoria de alguém excessivamente ligado aos seus bens, à sua posse, a ponto de transformar o seu dinheiro ou os seus bens no centro de sua vida. Se deu da seguinte forma: o jovem rico faz uma pergunta a Jesus e já conhecia a resposta. A sugestão é que ele queria autoafirmação. Ele queria confirmação exterior, mas ele queria e ele buscava a autoafirmação. E daí ele ouve que, bem, o que devo fazer? E ele usa a palavra, né, o bom. Jesus problematiza o ser bom. E logo, mas essa não é a questão. A questão, o que devo fazer? Então veja que está alguém aqui no registro da lei, e Jesus Cristo responde na linguagem que ele conhecia: cumpra as leis, cumpra os mandamentos, faça o que você sabe, o que é mandado. Mas o quê? Quais mandamentos? E aí Jesus Cristo cita os 10, né? Ou vai na linha para que ele pense nos 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, enfim, né? Não cobiça. Jesus vai nessa linha aqui. Aí, o jovem rico manda essa: mas tudo isso eu já faço. Bem, Jesus estava sendo provocado. Jesus Cristo não perguntou nada a ele. Jesus Cristo não tinha nenhuma lição para dar a ele. Tudo que Jesus Cristo disse foi provocado por ele. E como se não bastasse, aí ele falou: tudo isso eu já faço. Jesus não questionou. Jesus não seguiu. Mas ele, novamente, né, com a sua autoestima lá em cima, continua provocando o diálogo, continua instigando o interlocutor. Foi aí que Jesus disse, mas sabe qual era a ambição dele? Ele diz assim: olha só, gente, o que faço para ser perfeito? Porque bom eu sou. Amém, igreja? O que eu faço para ser perfeito? Porque tudo isso eu faço. Foi aí, só aí, que Jesus respondeu o que nós lemos. Tudo bem, então vai lá, vende tudo que é teu, até aí, dá aos pobres e segue-me. Era, se desvincule, se desapegue, perca, né, essa raiz com o terreno, com, né, o local. Tenha essa disponibilidade e essa abertura, esse desapego, e vem. Essa foi a questão que Jesus Cristo propôs ao jovem rico, que era bom.
Mas diante da resposta de Jesus, diz aqui o texto: tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele sai triste pelo fato de não conseguir tirar nota 10. Ele seria aprovado com distinção com nota 9. Ele continua sendo bom, mas não perfeito. Uma pergunta aqui para a gente: Jesus Cristo está recomendando que eu e você vendamos tudo e que distribuamos todos os nossos bens para os pobres, para que assim, desapegados, a gente leve, possa cumprir a missão e possa segui-lo? É assim que você entende esse texto? Não tenha, não possua, distribua. É isso que a gente está entendendo? Bem, é fácil ler esse texto, só para abrir um pequeno parêntese, é fácil ler esse texto e saber que Jesus Cristo está sendo sugestivo, mas ele não está sendo literal. Não há uma literalidade, uma obrigação a que todos possam vender tudo e dar aos pobres e seguir. Então, se eu sei que isso não é literal, por que eu leio tantos outros textos, inclusive do Novo Testamento, de forma literal? Eu tenho uma curiosidade, eu já disse isso em outros lugares, e já apanhei bastante sobre isso. Tudo que diz respeito a dinheiro, a gente admite que é relativo. Tudo que está na Bíblia sobre sexo, a gente acha que é literal. Escolha, né? Escolha de leitura. Mas esse não é o foco da gente aqui. É só para provocar. Só para provocar. Reflexão. O sujeito do texto bíblico parece que não se contenta. E aí, ele não segue adiante com o seu projeto de ser perfeito. Ele deixa. Sabemos qual foi o desfecho. Excessivamente apegado ao dinheiro e excessivamente comprometido com o seu patrimônio, ele abre mão do 10 e ele se contenta em passar de ano com o 9. Enfim, o jovem rico era bom, mas eu estou classificando-o como avarento. E eu não sei se eu estou sendo cruel com ele. Mas Jesus Cristo não utilizou a palavra avarento nesse texto. Mateus não reproduziu a palavra avarento nesse texto. Mas pela caracterização do personagem, cabe a palavra. Eu acredito, então, que a questão não é tanto o quanto as nossas vidas estão implicadas com custeio e cuidado dos recursos financeiros, mas a possibilidade real de deixar o dinheiro assumir a posição central das nossas vidas. E isso pode acontecer com rico e com pobre. Não é quanto, é como. E a ideia aqui é que o avarento enxerga o mundo a partir das lentes do dinheiro. Para o avarento, o bem-sucedido é quem tem dinheiro. O mal-sucedido é quem não tem dinheiro. Para o avarento, com essas lentes, é dessa forma que ele lê o mundo, que ele avalia as pessoas. A felicidade está em ter dinheiro. A infelicidade é não ter dinheiro. O bom casamento é quando há acréscimo pecuniário. O casamento ruim é quando a gente perde capital. E assim por diante. Esse é o modo de ver do avarento. O filho é bem sucedido se o salário for bom. Se o salário for aquém dos pais, é como se os filhos não tivessem dado certo. Esse é o olhar, esse é o modo de ver do avarento. Julga quem ao seu sentir, não é? É mal sucedido, é mal sucedido. Qual é o critério de avaliação? Dinheiro. O mecanismo linguístico é muito simples. Para o avarento nesse texto aqui, é simplesmente destronar Deus e colocar no lugar de Deus, no trono,
no centro da vida, o dinheiro. Eu caracterizei um verso que a gente conhece bem, que diz assim: ama ao dinheiro de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Esse é o avarento. Isso não está na Bíblia? Ama ao dinheiro de todo o coração, de toda a alma, não é isso? Está certinho? De todo entendimento e de toda força. Amar ao dinheiro dessa forma é ser avarento. E não importa se tem ou se não tem, se está contente ou se está insatisfeito. É disso que se trata. Ficou tranquila a argumentação da leitura ou da interpretação da leitura bíblica? Para Mateus, seria isso? Está razoável? É discutível? Estou pegando pesado? Obrigado por ninguém responder nada. Eu fiz 7 perguntas, ninguém disse sim, ninguém disse não, ninguém esboçou reação, ninguém reage. Caramba, que vida difícil a minha. O avarento, em termos espirituais, é um devoto. O avarento tem devoção ao dinheiro. O avarento serve ao dinheiro. O avarento adora o dinheiro. E quer saber? O avarento é o normal. O avarento na nossa sociedade é o normal. Ele não é o atípico. E daí, eu quero ver com vocês 3 proposições diante desse texto. Diante desse quadro, diante dessa leitura, eu, pelo menos, sugiro 3 reflexões. O primeiro: o antônimo de avarento é generoso. Então, quem não é avarento é generoso. E eu sugiro a gente sair da chave negativa para a gente assumir a chave positiva. O que Jesus Cristo está sugerindo é que a gente tenha a abertura e a capacidade de sermos generosos, ou de não estarmos apegados excessivamente às coisas ou ao dinheiro, a ponto de nos desapegarmos, ou de nos despreocuparmos, ou de nos desligarmos das pessoas. Pelo que aprendemos com Jesus, no relato de Mateus, o publicano, ele queria ser perfeito. A prudência é uma virtude e não um defeito. Uma pequena aspas aqui, em que uma pessoa prudente não é avarenta, concorda? Uma pessoa que guarda dinheiro não é avarenta, concorda? Uma pessoa que dentro do nosso sistema aplica o dinheiro não é avarenta, concorda? É prudente. Uma pessoa que trabalha e que poupa não é avarenta, é prudente, concorda? Concorda? Então, para a gente não achar que Jesus Cristo está sendo radical a ponto de demonizar o dinheiro, não, é só colocar o dinheiro no seu devido lugar e colocar o prudente na condição de prudente e não inconsequente. Quem gasta a rodo não é prudente. Quem gasta mais do que tem não é prudente. Não é disso que se trata. Sempre que pudermos, agora sim no positivo, sejamos generosos. Sempre que nos couber, sejamos generosos. E eu não me refiro só às relações comerciais ou às relações profissionais. Eu me refiro também às relações interpessoais. Sempre que pudermos, sejamos generosos. Cientes que não vivemos num sistema comunal indígena. Nós não estamos numa sociedade onde o que rege a sociedade é a solidariedade entre os iguais. A gente vive numa sociedade de disputa, de acúmulo capitalista. E quanto a isto, nós sobrevivemos nesta sociedade. E nesta sociedade, nesse sistema, sempre que nós pudermos afetar alguém com generosidade,
Sejamos generosos. Jesus Cristo está sugerindo isso. Então, Dodô me deu, na quinta-feira, um galho de louro. Folha de louro. Para que serve folha de louro? Para o feijão. E só o feijão, Rosália? Para a carne também. E só a carne, Rosália? Chá também. E sabe o que a Dodô fez para me dar um galho com folhas de louro? Ela estendeu a mão, cortou o galho do quintal e me deu. Quanto custou a Dodô o galho de louro? Você pode falar assim, eu estou falando de uma senhora com mais de 80 anos, que mora numa comunidade na Babilônia, que é aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Ela mora numa comunidade e ela pensou em mim, como ela pensa em outros irmãos da igreja. E a folha de louro é o que a gente diz, não tem preço. A solidariedade não tem preço. E sabe, Rosália, agora, seja com esta folha de louro ou não, quando eu comer feijão, eu vou lembrar de quem? Da Dodô. Na simplicidade dela, ela foi generosa. Então não é, está nascendo no meu quintal, vai morrer no meu quintal, não custa nada. Não, custa muito, isso é caro, isso é sensível. Há muitos anos atrás, uma irmãzinha de uma igreja que eu pastoreava, ela viu que eu estava gritando muito no domingo. É tempo que o pastor pregava domingo de manhã e domingo à noite, sendo que domingo à noite era culto evangelístico, e quando o sermão não estava muito bom, você gritava para alguém se converter. Quem nunca, né? E ela percebeu que, enfim, cara, eu morava na rua da igreja, a casa era a casa da igreja, a casa do pastor ficava, né, na rua, e aí era cedinho, cara, antes das 8, toca o interfone. Pô, segunda-feira, um pastor tradicional, é dia de folga, e alguém tocando o interfone antes das 8, primeiro eu achei ruim, mas depois, ao falar ao interfone, era uma senhorinha da igreja lá na casa dos 90. Ela, pastor, eu trouxe uma coisa aqui para você, pode descer? Eu, muito contrariado, tive que escovar o dente rápido, pentear o cabelo rápido, enfim, vestir alguma coisa, e descer assim, meio que, sabe, querendo ser educado. Mas sabe o que ela me levou? Cocada. Aquela raiz que arde muito, como é o nome daquilo? Gengibre, cocada de gengibre, irmão. Ela falou, eu vi que o senhor estava rouco, e gengibre puro é ruim, então eu fiz essa cocada de madrugada para você. Sabe o que é o nome disso? É generosidade. Custou quanto? A gente pensa o tempo todo no valor, mas custou quanto? Seja o louro da Dodô, seja a cocada da irmãzinha com quase 90 anos, o que custa? A nossa sociedade é uma sociedade de precificar. O que Jesus Cristo está propondo é que a gente tenha uma generosidade tal, em que o preço é um dado importante, mas não é o fundamental, não é o principal. E existem coisas que a gente pode proporcionar aos outros, que a Dodô não pode, que essa irmãzinha que já faleceu também não podia, e que tantos outros. O nome disso é ciclo de generosidade. O que Jesus Cristo está chamando é alguém que não é sovina, que não pensa só em si, que não está em si mesmado. Não é alguém que tem o argumento de que nunca tem tempo para o outro, para a outra. Às vezes basta arrancar. A Dodô não foi lá no culto de quinta-feira. Ela arrancou o galho, deu a folha, ela disse assim, ela disse para a neta dela, dá para a Carla é a filha dela, que não mora na comunidade, que estaria no culto, e se a Carla não for, dá para o pastor. Então, eu não me senti nem um pouco desprestigiado, eu só estou abaixo da Carla, então tá bom, tá tudo certo, não estou me sentindo, não, já, e eu falei na hora que recebi, né, a Selma, a filha que me deu, eu falei, ainda bem que a Carla não veio, né, porque senão eu teria perdido.
Não era para dividir, era para objetivar alguém. Então, o quanto a gente pode criar hábitos de generosidade. Eventualmente não vai ser o galho, eventualmente não vai ser a cocada, eventualmente pode ser ajuda mesmo, pecuniária, eventualmente pode ser mesmo ajuda material. Eventualmente é disso que se trata, ou é disso que a pessoa precisa, ou é isso que a gente pode. E eu não estou falando de sistema, de emprego, de trabalho, eu estou falando de relações pessoais. Aí alguém vai falar assim, mas se quer um obrigado, eu ouvi, ou eu ouvirei, é assim mesmo. Jesus não está falando de lei de reciprocidade, Jesus Cristo está falando de generosidade. E nem sempre o bem que a gente faz, existe reciprocidade, ou reconhecimento, ou gratidão. Lembra? Gratidão, coração, está na moda, né? Nem sempre tem. E eventualmente, nem sempre na nossa avaliação tem bom uso do bem que a gente empregou, do que a gente emprestou, do que a gente doou. Nem sempre, mas quer saber? Você não controla isso. Você controla o gesto da generosidade. Agora, como que usam isso, não te cabe. Não te cabe. Segundo tópico. Generosidade produz efeitos colaterais positivos. Generosidade, tem aqui um profeta do muro, né, no centro da cidade, que diz que gentileza gera gentileza. Então, generosidade gera generosidade. Gente, seria, pastor, está utópico demais. Está muito fora da realidade, está muito fora da realidade da sociedade em que o dinheiro é o centro de todas as coisas, está muito fora, eu sei, mas não é culpa minha, eu estou lendo aqui Mateus e estou seguindo os passos de Jesus no que ele fala a respeito de dinheiro, e eu confesso a vocês que algumas semanas eu desejei profundamente pular o tema, porque você fica procurando palavras e jeito de fazer a ponto de não ser indelicado, nem consigo mesmo, nem com os outros, com seus ouvintes. Mas não deu para pular. Fica evidente que a pessoa generosa não se torna vítima dos ressentimentos. Pessoas despreendidas são pessoas bem resolvidas consigo mesmas. Perceba que ainda estamos falando de dinheiro e de bens, mas não só. Pessoas que ficam o tempo todo com faturas e cobranças, ainda que na mente, são pessoas que jamais serão generosas, jamais repetirão o gesto da generosidade, jamais. Então, caso contrário, essas pessoas que não são generosas ficam cobrando o tempo todo, mesmo que seja na mente, aquilo que lhes cabe. Antes de estender a mão para ajudar alguém, despreenda-se, ou seja, livre-se de si mesmo. Você tem necessidades e é natural ter, reconhecer, buscar, mas lembre-se que viver em si mesmado é viver adoecido, e a gente está numa sociedade adoecida demais. A gente viu hoje pela manhã aqui, a gente está numa sociedade que está produzindo adoecimento mental a rodo. E essa coisa do individualismo, de tal forma como ele é ensinado e vivido, ele não gera gente despreendida, gente generosa, gente que olha para o lado. O outro que está perto de mim é meu concorrente, não é meu aliado. Não é alvo da minha generosidade, é alvo da minha capacidade de superá-lo. Então, nessas ações, não estão condicionadas à reciprocidade, porque senão você vai empacar, você vai parar. Se estiver esperando sinal de reciprocidade, vai empacar. Em algumas situações, sequer ouviremos obrigado. Sequer obrigado. Por conta disso,
o que Jesus Cristo está recomendando aqui é: siga na rota de fazer o bem. Quanto à recepção, isso não depende de você. Lembra do milagre da multiplicação de pães? Lembra? Você viu? Multiplicação dos pães. É assim que chama o milagre? Mateus relatou o milagre da multiplicação dos pães? Mateus? Sim? Marcos relatou o milagre da multiplicação de pães? Sim? Lucas relatou o milagre da multiplicação de pães? João relatou o milagre da multiplicação de pães? Considere o seguinte: Mateus era muito atento a esses assuntos que se referem a dinheiro, a bens, a patrimônio, pela sua própria formação de alguém que estava ali diante dos tributos. Quanto ao milagre da multiplicação dos pães, os 4 evangelhos relatam. Isso é muito raro. Então, vários trechos, a gente pega um aqui, pega outro ali e tal, a gente compõe ali um mosaico. Agora, os 4 consideraram que o milagre da multiplicação dos pães era algo admirável que Jesus Cristo operou e que realizou. Mas eu quero chamar a sua atenção que talvez o mais apropriado fosse chamar esse milagre do milagre da partilha, ou se quiser, da divisão e não da multiplicação. Porque um garoto foi capaz de pegar o que tinha e dividir. E há quem leia para esse milagre, há quem veja e quem leia esse milagre com a seguinte chave: o grande milagre operado é que o menino tirou o que tinha e deu o que tinha e fez com que as outras pessoas que estavam lá naquela multidão de mais de 5.000 homens, cada um tirasse também da sua mochila, da sua bolsa, aquilo que tinha. E o que aparentemente era nada, se transformou no suficiente. Porque generosidade produz efeitos colaterais. E a gente consegue produzir no outro efeitos de generosidade, ciclos que se abrem de generosidade. Isso é tão importante da gente pensar que o milagre da multiplicação se deu por uma ação de generosidade. E aí o raciocínio é muito simples, é raso até. Alguém que pensou no que era seu e disse assim: bem, é razoável que eu permaneça com o que é meu. Mas ele teve ali uma necessidade de repartir o que era dele, o que dava para ele. E aquilo se transformou em um monte, a ponto de sobrar e de ser recolhido, se não me engano, 12 cestos. Do que sobrou, do que se excedeu. Através do que? Mas o que acionou? O que tocou? Qual foi a pedra no lago que fez com que ondulasse e que se chegasse aos extremos? Foi a ação de um menino generoso. Por que a gente enfatiza tanto a ação milagrosa de Jesus e a gente quase que não fala da ação humana no meio de uma multidão impessoal? Porque parece que os nossos atos de generosidade vão sumir diante do todo, diante da multidão. E eu te asseguro que o seguimento a Jesus é exatamente esse segmento. É esse gesto modesto que consegue chegar às bordas, desde que seja algo muito frágil, muito leve, mas consegue causar onda. E, finalmente, a realização da agenda positiva exige custos. Perceba que nós não estamos tratando aqui de orçamentos institucionais. Eu não estou falando aqui de custo que vem de orçamento, gráficos, coisas complexas. No chamado terceiro setor, que tem muitos gestos de generosidade, geralmente os beneficiários, para que recebam benefícios com custo básico ou baixo, teve custo.
as chamadas ações, sejam elas governamentais ou não governamentais, e pessoas que são beneficiadas quase que a custo zero ou a custo muito baixo, não quer dizer que não tenha tido custo, teve investimento, teve custeio. No seguimento a Jesus, não é essa a lógica do terceiro setor. No seguimento a Jesus, agora a gente introduz a ação da igreja, falamos de missão e não de ONG. No seguimento a Jesus e na realização da missão de benefício, de generosidade que alcança tantos, tem custo. E é muito importante a gente pensar que esse custo é um custo na mutualidade. A igreja não foi pensada para ser autocentrada. A igreja não foi pensada para ser sustentada no sentido de que pense em ser grande, forme uma estrutura grande, e aí sustente a estrutura que vocês inventaram. A igreja não foi inventada nesse sentido. Diferente disso, o livro de Atos fala dos primeiros passos dessa comunidade, e nesses termos, que a igreja é apresentada no seu arquétipo, né, na sua estrutura, muito básica. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simplicidade de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Se eu posso caracterizar essa igreja de Jerusalém nascente, ela era uma igreja de ciclo de generosidade. E aqui não há nenhum mandamento para que a gente venda as nossas propriedades. Aqui não há nenhum indicativo de que se transformou aqui num padrão. A experiência dessa igreja nascente é uma experiência de partilha. A igreja era conhecida como uma comunidade de partilha. Detalhe que não tinha templo. As reuniões, os cultos aconteciam de casa em casa. A singeleza de coração é que eles não repartiam grandes volumes de dinheiro. Eles repartiam pão. Eles supriam necessidades. Você sabe que um cara lá chegou a vender as suas terras e colocar tudo, um tal de, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, né? E ele fez o quê? Ele partilhou, ele fez. A nossa procura aqui não é que ninguém se desfaça de propriedades, mas que a gente estique a mão e alcance uns aos outros. E se a gente faz isso juntos, a gente consegue ser mais efetivo. A gente consegue alcançar a mais pessoas. As igrejas não devem existir autocentradas, voltadas para os seus próprios interesses, para a sua própria manutenção, para a sua própria glória. A igreja vive para servir, e o serviço é o serviço de generosidade. Mais importante do que construir, edificar templos, é abençoar gente, é tocar em famílias, é monitorar essas necessidades. Evidente que essa nova realidade aconteceu após o derramamento do Espírito Santo. Só houve comunidade da partilha porque houve igreja impactada pelo derramamento do Espírito Santo. E talvez o que a gente precise como comunidade de fé é exatamente o poder do Espírito Santo, que nos faz acreditar que é possível abençoar vidas, é possível tocar em vidas. E esse tipo de poder a igreja precisa, mas parece que, enquanto instituição, a igreja está procurando todos os poderes, menos esse poder do menino na multidão, de tirar o seu lanchinho e de colocar à disposição de outros. Gente,
A gente, quando fala em partilha, e o tema tem sido economia, dinheiro, a gente pensa logo em dinheiro, mas nós estamos falando aqui em partilha de bens, mas em partilha de oportunidades, em partilha de dons, diversas partilhas. Eu sou dentista e eu estabeleço, ninguém, isso não é lei, isso não tem regimento, talvez nem saibam, mas entre os 10 pacientes, eu vou estabelecer uma cota proporcional de 1, de 2, em que eu vou atender com preço popular ou gratuitamente, gente que não pode pagar. Eu sou um profissional liberal, eu sou um advogado, e eu faço o meu preço. Eu posso até ser um profissional caro, mas eu consigo disponibilizar um pouco do meu conhecimento. Então, eu não estou dando dinheiro, mas eu estou fazendo algo que pode... Isso é utópico demais. Por que que isso não acontece numa sociedade declaradamente cristã? Mais de 90% da população brasileira se autodeclara cristã. E tem igreja fazendo campanhas literais contra programas sociais que beneficiem população carente. Não fazem, e mesmo o Estado eles acham que não deve fazer. Em nome de Jesus. E eu não estou falando aqui de ideologia, de grupo político, eu estou falando de essência do Evangelho. Como que nós não somos tomados por esse poder do serviço, do Espírito Santo, que nos torna generosos? Tem esse texto dizendo que não haja nenhum necessitado entre vós. Aí virou mandamento. O livro de Tiago, bíblico, está dizendo que os nossos cultos perdem o sentido quando a gente não tem mais termômetro de ver que entre nós há quem esteja precisando, além da nossa liturgia, do pão. Aí nós estamos nos desincumbindo disso, achando que, bem, a igreja não é para isso. A igreja é para isso. Ah, vamos cobrar do Estado, ok, mas enquanto o Estado não faz, enquanto as instituições não fazem. Igreja conhecida não pela torre que atinge o céu, mas igreja conhecida pela mesa da partilha do pão. E não como metáfora, mas como ação. Podemos preferir contribuir para robustecer as estruturas, mas podemos contribuir para transformar vidas. Juntos conseguimos fazer mais e melhor do que isolados, organizados, de forma propositiva, conseguimos fazer muito mais. Quanto mais praticamos a generosidade, mais nos afastamos do espírito predominante da avareza. Termino. Eu estava lá na escola bíblica, hoje de manhã cedo, e quando a gente discutia lá, e foi um momento muito abençoado, eu estava lembrando de um autor, eu tenho bastante livros dele lá, mas há muito tempo eu não leio, chamado Henri Nouwen. O Henri Nouwen é um especialista em espiritualidade cristã, era um padre, né? Se eu não me engano, de descendência holandesa, mas viveu muito tempo nos Estados Unidos, foi professor de grandes universidades, as principais dos Estados Unidos, na área de aconselhamento, ética, psicologia, um intelectual, um homem de igreja, um palestrante, enfim, um escritor, né? Bastante prestigiado. E esse cara teve uma experiência, e a experiência dele é que tinha uma missão, acho que no Canadá, e nessa missão no Canadá, eles formaram uma comunidade, e essa comunidade com muitos deficientes intelectuais, diversas, né, mazelas, né, gente com paralisia cerebral. Então, muitas dessas pessoas formavam essa casa, mas eles não eram
como é que se diz, pacientes. Eles habitavam, eles moravam, eles viviam nessa casa. Era uma comunidade. E o Henri, no auge do seu talento e da sua fama, poderia dizer, né, até internacional, ele entendeu que ele tinha que morar lá. E ele foi morar lá. E ele foi, assim, na melhor das suas intenções. Agora, imagine um intelectual, um escritor renomado, com palestras em auditórios enormes, ou salas de aulas, né, prestigiadas. E quando ele começou a falar para um público que não entendia muito bem o que ele falava, que não conseguia conectar muito bem as ideias, ele entendeu que pegar um daquele e levar até o banheiro e ajudar a sentar no vaso para fazer suas necessidades, era o grande sermão, era o grande apego. Mais do que o que ele tinha para ensinar e falar cognitivamente, era o que ele poderia fazer, gesto de generosidade. Mas olha só que coisa interessante, ele escreveu um livro chamado Adam. Era um dos rapazes que tinha lá complicações cognitivas sérias e que se tornou amigo dele. E várias palestras que o Henri Nouwen ia fazer ao redor da Europa, dos Estados Unidos, ele levava o Adam. E o Adam dava sempre um depoimento com dificuldades de articulação, de fala. Mas ele era sempre a grande atração, e mais do que o que Henri Nouwen tinha de construção de ideias, ele tinha ali uma materialidade, né, de alguém que não era compreensível, mas que era visível aos olhos. Os melhores livros do Henri Nouwen foram escritos na casa, por causa da casa. Porque ele não apenas deu, ele recebeu, ele foi transformado. Com essa experiência, a recomendação é que todos nós deixemos os nossos lares, os nossos postos, e nos sacrifiquemos em algum dos cantões. Não é disso que se trata. Talvez é exatamente aonde você está, é do jeito que você está, que a generosidade deve circular. E não apenas gestos de heroísmo ou de bravura, mas o que eu quero ilustrar com essa história e com esse personagem é que podemos e devemos ser generosos, porque o contrário disso é o perigo de nos transformarmos em seres profundamente bem situados e bem-sucedidos na lógica. Qual é a lógica? Qual é o título da mensagem? Da avareza, ou do avarento. O avarento não é o personagem teatral do século XV, século XIV, sei lá, uma das grandes peças, né, mundialmente conhecida. O avarento é bem conhecido e, eventualmente, somos nós mesmos. Que Deus nos ajude a nos livrarmos de nós mesmos, a não nos ensimesmarmos, mas que a gente possa estender a mão e alcançar e tocar a quem estiver perto. E juntos podemos fazer muito mais. Amém.